no livro de Apocalipse, especialmente nas cartas que Jesus escreve às igrejas da Ásia Menor. Aproveitando o ensejo, quero convidar você para que na próxima terça-feira esteja aqui, porque iniciaremos uma série de estudos expositivos nesta carta, na carta do Senhor que nós conhecemos, Apocalipse. Estaremos estudando Apocalipse a partir da próxima terça-feira. Você é nosso convidado. Semana passada, reverendo Eric trouxe a palavra à igreja e a palavra dizia respeito à igreja em Éfeso. Uma igreja que tinha doutrina, mas lhe faltava amor. E Jesus chama a igreja a retomar o primeiro amor. E hoje nós queremos que você receba parte da palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir as Escrituras em Apocalipse, no seu 2º capítulo, a partir do verso 8. Hoje a segunda carta que Jesus escreve às igrejas é o nosso objetivo de estudarmos e meditarmos naquilo que Jesus tem a falar aos nossos corações. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8, a carta à igreja em Esmirna. Acompanhe a leitura do texto. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Palavra de Deus para os nossos corações. Conta-se que durante uma tempestade terrível, um navio enfrentava ondas gigantescas. E enquanto esse navio passava por essa tempestade, os passageiros estavam apavorados. Mas havia um menino. Esse menino permanecia tranquilo, calmo. E então alguém perguntou a ele: você não tem medo? E a resposta daquele menino foi: não, meu pai é o capitão do navio. A tempestade e o perigo que são narrados nessa história são reais. Eles eram reais para aquele menino. Mas a sua confiança era maior que o medo, porque ele conhecia a quem estava no controle daquele navio. Eu não sei se essa história é uma história real ou é apenas uma ilustração para mostrar que nós, em meio às tempestades, às adversidades da vida, se temos alguém que nós confiamos de fato, de verdade, nós conseguiremos passar por esta adversidade sem um medo que nos paralise, mas confiando nesta pessoa. Mas o texto que nós lemos da palavra do Senhor, registrada no livro de Apocalipse, que fala sobre a igreja em Esmirna, ela é uma história real, é um fato. A tempestade que aquela igreja estava passando era muito real. Eles estavam sofrendo perseguições
estavam vivendo uma pobreza extrema e uma grande oposição. Aos olhos do mundo, pareciam que aquela igreja era uma igreja fraca e já estava derrotada. Contudo, aos olhos de Cristo, aquela igreja era rica, era abençoada. Muitas vezes, nós cristãos passamos por dificuldades e enfrentamos aflições semelhantes. A grande pergunta que hoje precisa ser respondida é: como permanecer firme quando o sofrimento chega? Como permanecer firme quando a tempestade se torna algo real na vida do cristão? Nesta carta, aprendemos que a igreja persevera porque Cristo reina de forma soberana sobre todas as circunstâncias da vida. Eu quero que você guarde esta verdade. Nós só podemos perseverar em meio às adversidades, às perseguições, aos dias maus, porque Cristo, Ele reina de forma soberana sobre toda e qualquer circunstância. É importante que você saiba, Jesus não estava escrevendo a carta para a cidade de Esmirna. Não era para aquela cidade. Era para a igreja que se encontrava naquela cidade. A cidade de Esmirna era considerada a princesa da Ásia. Ela estava localizada na Ásia Menor. Era uma cidade grega, rica, poderosa, limpa. Era uma cidade que tinha um porto. Ela estava à beira do mar Egeu. E ali, aquele porto, era um porto belíssimo. Essa cidade era rica, próspera, e ela era a cidade que mais obedecia ao Império Romano. Das cidades gregas dominadas pelo Império Romano, a cidade de Esmirna era uma cidade que detinha obediência plena a Roma. Essa obediência era tão cega a Roma que quando Domiciano ele impõe ao mundo a adoração a um imperador vivo, isso mesmo que você ouviu. Domiciano, ele entende que ele deveria ser adorado enquanto estivesse vivo. Quando ele institui a adoração a um imperador, a cidade de Esmirna, a liderança daquela cidade, é a primeira a construir um grande templo em sua homenagem, em que obriga a todos os moradores da cidade a prestar culto a ele. Agora imagina, havia uma igreja de pessoas que só dobravam os seus joelhos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus. Imagina quando chega a determinação de que cada morador deveria adorar ao imperador, adorar a César. Aqueles crentes não se prostraram. A adoração era somente ao Senhor Jesus, o Senhor das suas vidas. E tudo começa a mudar nesse momento. A igreja já sofria perseguições, mas na cidade de Esmirna, a perseguição se torna ainda maior. E então, forçando os crentes a adorar ao imperador, começaram a tirar as riquezas, as propriedades daqueles crentes. Começaram a perseguir aqueles crentes. E aqueles crentes, diante desta perseguição, diante da pobreza que já se tornava uma realidade, diante da oposição, precisava manter-se firme e fiel ao Senhor. Parece fácil julgarmos a eles, parece fácil quando olhamos para a situação e dizer, não havia motivo para que eles não permanecessem firmes, fiéis, dedicados. Parece. Mas quando olhamos para aquela realidade, percebemos também a realidade do tempo presente, em que somos
forçados em muitos momentos a tomar decisões sobre Cristo ou mundo, sobre adorar ao Senhor e servir a Deus e servir ao mundo, com o risco de perdermos status, com o risco de perdermos amigos, com o risco de perdermos aquilo que nós temos. Mas nessa carta surge esta pergunta: como permanecer firme quando o sofrimento chega? Nós só podemos permanecer firmes diante das oposições do mundo, das perseguições, da pobreza e da realidade presente, se nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e olharmos e entendermos que Ele reina de forma soberana sobre todas as circunstâncias. A primeira coisa que eu e você precisamos olhar dentro do texto é que, de fato e de verdade, Jesus reina sobre o sofrimento. Jesus reina em meio às tempestades. Jesus não está aquém daquilo que nós estamos vivendo. Mas antes de falar sobre quem Jesus é e o que Jesus estava disposto a fazer, Jesus inicia a sua carta apresentando-se àquela igreja que estava sofrendo. Ainda no verso 8, ele começa dizendo: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Ou seja, a liderança, o pastor da igreja escreve. E o que Jesus diz? E esta é a palavra: estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus se apresenta, ele em primeiro lugar, ele diz: eu sou o primeiro e o último. Aqui ele está trazendo para si o seu senhorio, ele está trazendo para si o governo que ele tem em si mesmo. Essa linguagem, primeiro e último, diz respeito à eternidade de Cristo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Aqueles que receberiam aquela mensagem precisavam trazer à sua memória que Jesus, ele é Deus. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Antes dele nada veio, nada existia. Ele é o princípio e o fim. Ele é soberano desde a eternidade. E é isso que precisa ficar claro para você e para mim. O Senhor Jesus, ele é eterno. O Senhor Jesus, ele é soberano. E ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. A ele seja toda a honra, a ele seja toda a glória, a ele seja todo o louvor. Mas a segunda coisa que ele apresenta para nós ainda, nesse verso inicial, é que ele é aquele que morreu, mas reviveu. Ele diz, depois de afirmar que é o primeiro e o último, ele diz: estive morto, mas tornei a viver. Cristo não fala do sofrimento como alguém que apenas observa o sofrimento ao longe. Ele não fala sobre o sofrimento como alguém que não viveu, um observador distante. Mas ele fala sobre o sofrimento como alguém que viveu o sofrimento. E nós bem sabemos que Jesus foi um homem de dores. Sofreu, foi traído, foi espancado, carregou a sua própria cruz, recebeu cusparada na cruz. Ele sofreu e sofreu até a morte e morte de cruz. Então, preste atenção quando Jesus diz: eu morri. Ele está lembrando aquela igreja que estava sofrendo. Eu sei o que vocês estão vivendo. Eu sei o que vocês estão passando. Eu sei que vocês estão sofrendo. Mas ele, logo em seguida, traz a palavra que é a palavra de maior ânimo para eles. Mas eu, sim, de fato, eu tornei a viver. Eu vivo.
Eu reino pelo século dos séculos. Aquele que morreu na cruz foi ressuscitado. Ele conhece a dor do seu povo porque passou por ela, mas também venceu a morte. Portanto, as palavras finais não pertencem ao sofrimento nem à morte, mas ao Cristo ressuscitado. O sofrimento do cristão nunca é um acidente, mas está dentro do propósito do Senhor. O sofrimento do crente não é algo que Cristo não está contemplando. E no céu dos céus, ele vê a dor do seu povo, e ali ele conforta e consola aos seus. A segunda verdade que esse texto traz está no verso seguinte, o verso de número 9. E no verso de número 9 nós vemos que Cristo conhece perfeitamente as lutas da igreja. O verso 9 começa dizendo, conheço. E aí então a palavra conheço significa muito mais do que um simples informativo, do que uma simples informação sobre a vida daquela igreja. Cristo conhecia por experiência e por presença no meio daquele povo. Lembre-se que inicialmente Jesus disse que passeava no meio da sua igreja. Jesus, ele vê as lágrimas escondidas, as lutas silenciosas, as perseguições injustas, as perdas causadas pela fidelidade ao Evangelho. Tudo isso ele vê. Lembre-se que aquela igreja era uma igreja pobre na visão e na perspectiva do mundo. O Império Romano, a liderança daquela cidade, havia tirado os bens da maioria daqueles crentes, aos olhos do governo, aos olhos de César, aos olhos humanos. Esmirna, a igreja em Esmirna, os crentes daquela igreja eram pobres. Muitos cristãos haviam perdido o emprego, negócios, oportunidades por causa da fé. Contudo, esse texto mostra de todas as cartas uma palavra de encorajamento a cada um deles e também a nós. Ele diz, apesar de o mundo olhar para vocês, apesar do mundo enxergar nada em vocês, apesar do mundo zombar de vocês, zombar da fé de vocês, vocês são ricos. Glória a Deus por esta verdade. Queridos irmãos e irmãs, você, eu, nós somos ricos. É esta a palavra do Senhor para aquela igreja, e é esta a palavra para o Senhor para nós nessa noite, mas tu és rico. A riqueza era espiritual, e essa riqueza espiritual supera qualquer perda material. Porque a riqueza espiritual era o que eles possuíam de mais preciosos. E o que eles possuíam que era de mais precioso? A salvação em Cristo Jesus. A salvação que ninguém podia roubar. A comunhão com Cristo. A comunhão inquebrável. A comunhão que Cristo, quando ressuscitou, deu a destra dessa comunhão a eles. A promessa de uma aliança. A promessa de que eis que ele, Jesus, estaria com a igreja todos os dias. A riqueza que eles tinham não era a riqueza deste mundo, mas era uma riqueza excelente. Era a promessa da vida eterna. Esta promessa a traça, a ferrugem não pode roubar, a doença, a enfermidade não pode tirar de nós, porque nós recebemos do Senhor a salvação, e a salvação é a certeza de que nós seremos recompensados, e não importa as provações, não importam as tempestades, nós somos mais do que vitoriosos. Na perspectiva reformada, a verdadeira riqueza não é medida pelos bens terrenos, mas pela união com Cristo.
Aquela união que nós aprendemos quando Jesus começa o sermão, que é, na verdade, uma oração, quando ele disse que ele e o Pai são um, e ele estava se entregando para que nós fôssemos um com o Pai. Nós temos o bem maior, nós temos a presença do princípio e o fim, a presença do Alfa e o Ômega, daquele que é todo-poderoso. O mundo avalia o sucesso por aquilo que se tem, pela conta bancária, pela prosperidade. E isso dá ensejo a tantas e tantas denominações que criam campanhas e chamam os crentes a declararem, a fazerem campanhas buscando a riqueza material. A riqueza material, para eles, é o seu bem maior. Não que nós não possamos e não devamos ter uma vida que seja boa para a nossa casa, para a nossa família. Nós não devemos trabalhar, nos esforçarmos para deixarmos um legado. Mas isso não deve ser o nosso bem maior. O nosso maior desejo, a nossa alegria não pode estar naquilo que temos, porque quando perdemos, acabamos nos tornando triste. Cristo avalia a sua igreja por sua fidelidade. Uma igreja pode ser pobre diante dos homens e extremamente rica diante do Senhor. Assim eram os crentes da igreja naquela cidade de Esmirna. A terceira verdade que nós temos no texto é que nós precisamos estar atentos à realidade de que a igreja, ela é perseguida. A igreja passa por adversidades, a igreja passa por tempestades, e isso fica claro no texto, nos versos finais, o verso 10 e o verso 11, mas também é preciso que haja clareza que nós, em Cristo Jesus, ao permanecermos fiéis até o fim, somos recompensados com a vida eterna. Cristo não promete remover os obstáculos, os sofrimentos, as adversidades da vida do cristão enquanto ele caminha aqui. Mas ele promete algo maior. Ele promete estar com os seus em meio às adversidades. Ele promete que aquele que perseverar até o fim será vitorioso. E ele promete que ele estará ao lado desses. A realidade da perseguição, como bem disse, naquela igreja, era um fato. Os cristãos seriam presos, olha o que o texto diz. Ele diz, não temas as coisas que têm de sofrer. Aquilo que eles estavam vivendo até ali, ainda não era nada comparado àquilo que viria pela frente. Tirar as propriedades, serem colocados de lado, terem que explicar o tempo todo a sua fé, ainda não era o final da aprovação, o final da perseguição, porque ele diz, não temas as coisas que tem que sofrer. Ou seja, ele está dizendo, Jesus está dizendo, vocês sofrerão ainda mais. E ele vai dizer, então, afinando a questão do sofrimento, ele diz, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está afirmando, ele está dizendo que a perseguição ainda seria maior. O cristão seria preso, aqueles crentes seriam presos em nome do Senhor. Alguns até mesmo morreriam pela fé. Mas percebam que Cristo, ele diz que o sofrimento e a dor têm um tempo escrito, um tempo determinado, um tempo pré-determinado por ele, porque ele diz que o diabo, ele se levantaria e colocaria alguns em prisões, e esse período era um período de quê? De 10 dias. Ele coloca limite, ele coloca um tempo. A dor do crente, a adversidade do crente não dura para sempre. É verdade, a tempestade pode durar uma noite inteira,
mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos apenas nos colocar diante das adversidades com firmeza e não temendo as circunstâncias, porque o Senhor, Ele é conosco. É Ele que nos fará perseverar, é o conhecimento dEle que nos fará permanecer no caminho, é o conhecimento do propósito dEle que nos fará seguir com firmeza. Esta é a grande doutrina da reforma e a grande doutrina da visão reformada, que é a perseverança dos santos. Mas ele alerta aqueles crentes. Ele diz: ser fiel até a morte. Mantenha o seu coração fiel. Não negue. Mantenha-se firme. Eu estou com vocês. A palavra manter-se fiel até a morte, não significa que a salvação daqueles que estavam ali dependiam exclusivamente ou de qualquer forma dependia das obras daqueles crentes. Não. Significa que a fé genuína se manifestaria em meio às perseguições. Aquele que de fato nasceu de novo, aquele que foi alcançado pela graça, ele, em meio aos dias maus, em meio às adversidades, ele irá perseverar até o fim. Porque Cristo habita neles, o Espírito Santo habita neles, e eles permanecerão firmes. Jesus está dizendo: ser fiel até a morte. Porque aquele que começou a boa obra, ele completará esta obra. Aquele que permanecer fiel até a morte será recompensado, diz o Senhor, receberá a coroa da vida. A recompensa não é um mérito humano, é o prêmio da graça. Todo aquele que pertence a Cristo receberão a vida eterna. E esta vida eterna está em Jesus Cristo. É por isso que Jesus conclui, dizendo: o vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. É interessante porque Jesus retorna ao fato de que muitos crentes, até a sua vinda, não estarão vivos, morrerão. Mas ele diz: a primeira morte, que é a morte física, pode alcançar um cristão fiel. Mas a segunda morte, que é a condenação eterna, jamais alcançará aquele que foi alcançado por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero lembrar a você, nesta conclusão, a carta à igreja de Esmirna nos ensina 3 grandes verdades. Cristo governa soberanamente sobre todas as situações e sobre as tribulações do seu povo. Cristo conhece perfeitamente o sofrimento dos seus servos, mas Cristo garante a vitória final daqueles que perseveram pela graça. A igreja de Esmirna não recebeu os elogios de Jesus por seu tamanho, por sua influência ou por sua riqueza física. Ele recebeu esses elogios por sua fidelidade. Vivemos em uma geração em que valores são os valores da vida vivida no tempo presente. Mas o que nós precisamos olhar, o que o Senhor valoriza, são as riquezas espirituais. Cristo continua a procurar uma igreja fiel. Cristo continua a procurar crentes fiéis. E talvez você nesse momento esteja enfrentando lutas, perdas. Talvez você esteja passando por perseguições. Talvez o seu dia, a sua semana, não seja algo que você esperava como alegria para o seu coração. Mas lembre-se da mensagem à igreja em Esmirna. O capitão do navio, ele continua no controle. Aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é o rei dos reis,
Senhor dos senhores, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, hoje está fisicamente à destra do Pai, mas espiritualmente passeia no meio da sua igreja. Ele não está preso a esse templo, não está preso aos céus, mas ele estará e está com você em toda e qualquer circunstância. Ele vive, ele reina, e ele te coroará, te dará a vida, e esta vida é eterna. Portanto, permaneçam fiéis. A vitória, esta vitória, já foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. Lembre-se, o piloto do navio está no controle. Não tema as tempestades da vida, porque Ele nos levará ao porto seguro. Confie e espere nele hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe.